Salt, erguendo-se da queda para o triunfo. Livro de Scott Weber. Introdução. Tiago 1, versículo 2 ao 4 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em alguma coisa. Esse é um versículo que tem me sustentado nos bons e nos maus tempos. Você percebeu as 3 palavras? Quando cairdes em, todas irão enfrentar tempos em que cairão. A queda pode ser consequência de alguma coisa que você fez, mas também pode não ter nada a ver com algo que você fez ou deixou de fazer. Você simplesmente está em um estado de, entre aspas, queda. Seja qual for a situação, o fato é que qualquer um pode cair. Deus não gosta de nos ver nesse estado. E é por isso que Ele providenciou um meio para que nos levantemos. A última parte dos versículos esclarece qualquer questão a respeito do tipo de vida que Deus quer que vivamos. Ele quer que a nossa vida seja perfeitamente e completa, sem falta de alguma coisa. Se Ele deseja esse tipo de vida para nós, então nós deveremos desejá-la também. Muitos anos atrás, um amigo me entregou um artigo para ler do pastor John Carter. Foi depois de ler esse artigo que recebi a inspiração para a mensagem do livro Salt. O artigo falava sobre a importância de se reerguer depois de uma queda e ficar de pé com um salto. Esse princípio é muito importante na vida dos crentes. Muitas pessoas sofrem ataques de Satanás e se rendem às circunstâncias, mas você não precisa fazer isso. Você pode escolher concordar com a palavra e se levantar. Eu encorajo a ler as páginas deste livro, como se a sua vida dependesse disso, porque em algumas situações ela depende. Deus está ao seu lado, Ele está com você, torcendo para que você se levante e complete sua carreira com alegria. Capítulo 1. Levantado com Jesus. Se você soubesse com o modo como lida com a adversidade, tem o poder singular de acrescentar ou subtrair anos de sua vida, você mudaria a maneira como lida com os momentos de intensa pressão? Você viveria seus dias com um senso maior de propósito? Talvez você esteja tentando vencer uma situação desafiadora que encontrou anos atrás, da qual ainda não se recuperou. Quero encorajá-lo a ler este livro até o fim, com a determinação de receber direção para a sua vida. Winston Churchill certa vez disse: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perda de entusiasmo. Inicialmente, isso soa como uma afirmação contraditória. Afinal, quem quer uma jornada de fracasso em fracasso? Como o sucesso pode vir de uma sequência de fracassos? Pesquise na internet os 10 maiores medos das pessoas e você descobrirá que o medo do fracasso está entre os 5 primeiros. Muitos sites listam este medo como o número 1. Surpreende-me quantas pessoas estão paralisadas pelo medo de fracassar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, o que há para temer? Se Deus é por nós, que diferença faz quem ou que é contra nós? Tem tudo a ver com atitude. Gosto de uma citação que ouvi de F. Scott. Jamais confunda uma derrota com uma derrota final. O fracasso não é o fim, mas um instrumento na construção do futuro de alguém. Eu gosto do acróstico em inglês fail, falhar, que vi em uma de minhas viagens, onde se lê: primeira tentativa em aprender.
Eu percebo que as pessoas erram quando se preocupam com o que os outros pensam, em vez de aprenderem alguma coisa com fracasso. Dependendo da fundação sobre o qual nossas vidas estão edificadas, o fracasso pode se tornar tanto uma caixa de areia na qual nos atolamos, quanto numa plataforma de lançamento para um estilo de vida extraordinário, bem-sucedido e realizado. Em Lucas, capítulo 24, do verso 1 ao verso 7, é a minha versão favorita da ressurreição de Jesus, por causa das palavras encontradas nos versículos 5 e 6. Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Você não vai encontrar Jesus entre os mortos. Ele está vivo e ressuscitado e, porque Jesus ressuscitou, ele pavimentou o caminho para que você saia de qualquer situação que esteja. Jesus pagou o preço final para que você viva a vida entre os vivos. Sua família é para se parecer com a vida e não com morte. Sua carreira é para se parecer com os vivos e não com os mortos. Cada parte da sua vida deve parecer viva por causa de Jesus. Pessoas que afundaram em autopiedade, afogaram-se em desespero ou embriagaram-se em depressão, não irão encontrar Jesus nestes lugares. Ele está vivo e assentado nos lugares celestiais. Ele não vai se juntar à festinha coitado de mim, de ninguém. Em vez disso, ele preparou um caminho para nós, como filhos de Deus, sairmos da lamentação, do desespero, da depressão, para estarmos assentados com ele nos lugares celestiais. Ele desceu para fazer você subir. No livro de Êxodo, encontramos o relato dos israelitas que se tornaram escravos dos egípcios. Deus viu as cadeias com as quais o seu povo estava sentado e afligido, e ouviu o seu lamento. Ele olhou para os filhos de Israel e se lembrou de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Foi quando Deus levantou Moisés para guiar o seu povo para fora das prisões, para a terra prometida. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição de meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus extratores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Perceba as frases em negrito. Por isso, para fazê-lo subir. Deus desceu para fazer seus filhos subirem. E, por meio de Jesus, ele fez a mesma coisa por você e por mim através da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Jesus não desceu para subir. Jesus desceu para você subir. Sua ressurreição não é apenas um fato histórico, mas também uma obra de redenção. Tenho andado na luz da palavra de Deus desde 78. Eu já era cristão antes disso, mas em 78 o espírito da fé foi despertado em mim e a integridade da palavra de Deus foi gravada permanentemente em meu coração e na minha mente. Tenho andado nessa luz há mais de 30 anos. Uma das primeiras coisas que conheci e comecei a ver à medida que passei a ter maior revelação e entendimento da palavra foi como a igreja, como um todo, parecia viver uma vida inferior. Todas as nossas canções eram sobre a cruz. Mesmo hoje, ouvimos as pessoas dizendo coisas como você deve viver perto da cruz, ou aquela pessoa vive tão perto da cruz que tem fragmentos nos seus olhos. O Senhor falou comigo nos anos 70 que realmente me ajudou a purificar meus pensamentos religiosos. Filho, verdadeiramente o melhor emblema e símbolo para a igreja hoje seria um trono e não uma cruz. Nós entendemos que a cruz é uma parte da salvação, mas ela não foi o fim da obra redentora de Jesus. Obviamente, ela foi necessária para Jesus morrer e ressuscitar dos mortos, mas a morte apenas não é o que queremos exaltar. Você não quer parar na morte, pois Jesus ressuscitou dos mortos e você foi exaltado junto com ele.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 6. Deus nos levantou junto com Jesus, e você está assentado nos lugares celestiais juntos com Ele. Jesus não desceu para humilhá-lo ou rebaixá-lo, mas para erguê-lo. Tudo que Jesus é e tudo que Ele era está intimamente ligado à exaltação. Jesus tinha algo dentro dele que não permitia ficar para baixo. Jesus se referia a si mesmo como pão vivo que desceu do céu. Nessa passagem, em João, capítulo 6, verso 51, ele falava para as pessoas na época da Páscoa. Durante aqueles dias, ele tinha de preparar pães asmos, os quais eram planos ou pães não crescidos, porque o Senhor havia dito a ele, em Êxodo, para retirarem todo o fermento de suas casas. No grego, existem duas palavras diferentes para pão. Uma delas é traduzida como pão plano e outra significa pão levedado. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele estava literalmente dizendo que era o pão, segundo a tradução grega, levantado, ou seja, vindo do céu. Tudo que diz respeito a Jesus tem a ver com erguer-se e ir mais alto. E é isso o que nós deveremos fazer também. Uma das coisas mais frustrantes que eu falhei em entender foi como crentes ditos cheios do Espírito e que confessam a palavra desistem e renunciam com frequência. Por que há tanta desistência e abandono na igreja atualmente? E isso só pode ser porque as pessoas não entendem o que Jesus fez por elas. Ele desceu para levantá-las. Capítulo 2. Dê um salto e levante. Miqueias 7, verso 8 diz, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nestes últimos dias, viver um estilo de vida cheio do Espírito ou um ministério cheio do Espírito não é para os fracos ou para os abatidos de coração. Estamos vivendo tempos de trevas, tempos em que precisamos que o Senhor ilumine nosso caminho para navegarmos neste mundo. Anteriormente à sua ascensão ao céu, Jesus comunicou aos seus discípulos que sua obra na terra estava terminada, mas a obra deles estava para começar. Ele lhes disse para permanecerem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder do alto. Ele queria equipá-los com alguma coisa antes que eles fossem lançados naquela jornada. Jesus sabia que o que estava por vir não era para os fracos. É por isso que eles precisavam de poder. Jesus queria colocar algo no interior dos discípulos que faria por eles aquilo que ele mesmo fez. O que era isso? Alguma coisa para ajudá-los a saltar e se reerguer. Você sabe, tanto quanto eu, que haverá algumas dores na vida. As pessoas lutarão em batalhas que devem ser enfrentadas. Mas o que devemos lembrar é que não estamos lutando por vitórias, estamos na vitória. Nunca se esqueça de sua posição em Jesus quando caminhar para o campo de batalha. Em minha vida pessoal e no ministério, houve tempos em que a vitória que eu esperava se manifestou quase que imediatamente. Outras vezes, senti como se isso jamais fosse acontecer, mas aconteceu. Existem momentos que todas as circunstâncias gritam, você perdeu. Há vezes em que se levantar e seguir em frente é quase inconcebível. A paz desaparece e percebemos nossa força de vontade, o nosso ânimo para levantar depois de termos cambaleado e caído. É em momentos como esses que precisamos aprender a dar um salto e ficar de pé, depois das batalhas perdidas e fracassadas. Você já viu uma daquelas bolinhas de borracha bem duras que as crianças gostam de jogar? Talvez você conheça como uma bolinha pula-pula.
Quando essas bolinhas foram inventadas nos anos 60, elas eram conhecidas como bolinha pula-pula, porque eram feitas de um material tão denso e que tinha tanta energia cinética que elas poderiam saltar extremamente alto. Existe um princípio com o qual essas bolinhas estão relacionadas. Quando são jogadas no chão, elas não permanecem ali. Quando têm um poder de saltar que as torna únicas. E por causa de Jesus, nós também temos esse poder de saltar do chão. Assim, quando as situações que deixam você em um estado caído chegam, é preciso aprender a saltar. Há alguns anos li sobre um estudo que pesquisou a vida de pessoas que passaram dos 100 anos de idade. O que os pesquisadores descobriram foi extraordinário, e isso pode surpreender você. Buscando similaridades, eles examinaram hábitos alimentares, o vigor físico, o sucesso financeiro dessas pessoas centenárias, mas não conseguiram encontrar o que as relacionava. Entre elas estavam homens, mulheres, fumantes, não fumantes, carnívoros, vegetarianos. Em outras palavras, não havia qualquer fator em comum entre eles. Entretanto, uma associação marcante, constante, foi a habilidade de rapidamente se recuperarem de fracassos, de perdas e de dores. Essas pessoas sabiam como se erguer novamente. Alguns indivíduos tinham experimentado a perda de seus cônjuges e filhos, fortunas tinham sido conquistadas e perdidas muitas vezes. Outros foram presos, muitos foram confrontados com doenças que ameaçaram suas vidas, sobreviveram mais de uma vez. A linha comum que unia esses indivíduos era a extraordinária habilidade de se recuperarem emocionalmente, se recomporem e seguirem em frente depois de experimentarem intensas perdas e adversidades. Em vez de ficarem obcecados pelo passado, desenvolveram a habilidade de focar no futuro. Depois das quedas, eles se prepararam para ficar de pé novamente. Até o menor das dificuldades que enfrentaram preparou o caminho para um grande levantar. Eles sabiam como ficar de pé novamente. Davi sabia saltar. Observe a história do rei Davi. Ainda garoto, ele demonstrou uma responsabilidade surpreendente. Passou os seus dias cuidando das ovelhas de seu pai, quando seu amor e adoração por Deus foram desenvolvidos. Ele provou não ter limitações quando teve de proteger as ovelhas de seu pai, matando um leão e um urso. Certamente isso o preparou para uma oportunidade maior à frente, quando matou Golias, o que lhe garantiu uma posição no topo da nação, ganhando a filha do rei e, por fim, a posição de rei de Israel. As pessoas ridicularizaram Davi por causa de seu amor e adoração a Deus. Porém, ele continuou amando e servindo ao Senhor. Ele realmente era um campeão para Israel. Foi em um momento de fraqueza que Davi se viu no lugar errado e na hora errada. Observando Betseba tomando banho enquanto os homens estavam fora na guerra. Como sabemos, ele tomou uma decisão errada com relação a ela, que progrediu para um assassinato em uma tentativa de encobrir o seu pecado. Que escândalo! Graças a Deus a história não acabou aqui. Embora Davi tenha feito uma bagunça total, Deus não estava perto de acabar com ele. Deus e Davi tinham feito uma aliança eterna, e o Senhor não tinha a menor intenção de virar as costas para ele, abandonando-o naquela hora. Deus, em sua grande misericórdia, enviou o profeta Natã a Davi, que o despertou para a realidade do que havia feito e fez com que ele se arrependesse. Depois que Davi enfrentou uma estação de colheita das sementes ruins que havia semeado, Deus restaurou sua vida, seu trono, sua saúde, seu casamento. O sinal definitivo do poder restaurador de Deus foi quando ele ungiu o segundo filho de Davi, e Betseba, Salomão, para ser o herdeiro do trono. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Depois de tudo pelo que Davi passou, veja a vergonha e a culpa que ele expressa no Salmo 51 por conta do pecado cometido que alterou sua vida. Ele ainda sabia como voltar à comunhão com seu Deus. O que é mais impressionante é a surpreendente capacidade de Davi de perdoar a si mesmo, esquecer o passado
e seguir em frente. Ele sabia saltar. Essas coisas não foram escritas apenas para que tivéssemos histórias para contar aos nossos filhos. Essas coisas foram escritas para que entendêssemos quão maravilhosa é a misericórdia de Deus, quão completa é a restauração de Jesus, enfim, para que aprendêssemos a nos colocar de pé novamente. Uma coisa que as pessoas precisam aprender é que Deus é limitado no que pode fazer por nós quando nos colocamos em um nível inferior. Eu vou repetir. Deus é limitado no que pode fazer por nós quando nos colocamos em um nível inferior. Ele não pode fazer coisa alguma a mais por você enquanto você permanecer nadando em sua culpa e vergonha. Quem sabe o que poderia ter acontecido ao trono se Davi tivesse permanecido naquele lugar de culpa e de vergonha. Mas, exatamente como aconteceu com Davi, Deus precisa que você se levante. Ele fez tudo o que era preciso fazer na ressurreição. Agora depende de você se erguer. É quando a restauração pode acontecer. Capítulo 3. Construa sua fundação. O estilo de vida exemplar de Davi, de amor e de adoração a Deus, deu a ele fundação que ele precisava para retornar ao lugar de total restauração. E é importante que entendamos isso. Em Mateus 7, Jesus falou sobre os 2 tipos de casa que foram construídas, um sobre a areia e o outro sobre a rocha. Todos nós precisamos estar na categoria do homem sábio, o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Lembro-me de uma vez, depois de enfrentar uma tempestade realmente ruim no Alabama, minha esposa e eu sofremos danos mínimos em nossa casa. Muitas construções em volta da nossa estavam destruídas, mas tivemos apenas algumas telhas e persianas arrancadas. Enquanto checávamos os estragos, o Espírito Santo me trouxe essa passagem de Mateus à memória. Pode haver tempos em que enfrentamos situações inesperadas. Pode arrancar algumas telhas ou tirar algumas persianas do lugar, mas nossa casa não cairá por causa da nossa fundação, que é a palavra de Deus. O homem tolo, por outro lado, construiu sua casa sobre a areia. E quantas tempestades vieram, a Bíblia diz que foi grande a queda daquela casa. Isto é, não havia como colocá-la de pé novamente, ela estava acabada. Você já tentou arremessar uma bolinha de borracha na areia? Não funciona. É quando a bola é arremessada para baixo, acerta uma base sólida, que ela salta muito mais alto do que quando ela começou. Nunca substitua a fundação sólida da palavra de Deus por areia. Se sua fundação for de areia, quando atingir o fundo, você ficará por lá. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há. A palavra condenação no grego, de fato, significa julgamento com punição ou sentença. Leia isso dessa forma agora. Agora, pois, já nenhum julgamento com punição ou sentença há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Culpa e condenação são oposição natural de um homem pecador. Ou melhor, culpa e condenação são a posição natural de um homem pecador. Com muita frequência, nos acostumamos ao sentimento pobre e inferior sobre nós mesmos. Todos temos de lidar com isso. O peso da culpa é comum a todo homem e a natureza humana busca uma forma de aliviar a si mesma desse peso intransponível. A forma mais comum pelo qual as pessoas buscam alívio e por intermédio da religião. A religião, entretanto, não remove a culpa, e sim a manipula. É por isso que a religião é tão cheia de obras. A ideia é que quanto mais você trabalha, quanto mais você sofre, menos culpa você sente. Mas graças a Deus por Ele ser tão liberal em sua ampla compaixão e misericórdia. Deus não apenas nos liberta do sentimento de culpa, como também nos liberta do que a causou.
Por causa disso, o pecado perde a força sobre o crente. Você está incondicionalmente e absolutamente perdoado. Deus não quer que você viva o restante da sua vida Deus não quer que você viva o restante da sua vida arcando com as lembranças de seu passado. Simplesmente seja ousado o suficiente para receber a inquestionável graça de Deus e salte. Talvez a maior forma de desrespeito a Deus seja se recusar a aceitar a total liberdade da condenação que Ele comprou exclusivamente para você com o sangue de Jesus. A religião nos faz acreditar que seria um insulto e uma ofensa a um Deus justo não sentir-se culpado. O Novo Testamento nos diz que ofendemos e insultamos o sangue de Jesus, desperdiçando tempo a não se apossar dele. Não importa o que você fez ou onde esteve, não importa quão grave era o pecado ou há quanto tempo aconteceu. Se isso aconteceu antes de você nascer de novo ou há 5 minutos, aprenda a saltar para fora dessa situação. Não desperdice tempo com isso. Deus não está usando isso contra você. Ainda que alguém esteja fazendo isso, Deus não está. E Ele é aquele que restaura. Você deve isso a Deus por causa do sangue derramado de Jesus. Levante-se, mesmo que você tenha cedido ao mesmo pecado muitas vezes no curso de sua vida. Certo dia, os discípulos perguntaram a Jesus quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão que peca contra nós. 7 vezes? Posso ver Jesus olhando para ele com um sorriso no rosto e com toda a sua graça respondendo: 7 vezes? Eu digo a você que perdoem 70 vezes 7. E isso era um dia. De que tipo de perdão Jesus estava falando? O perdão humano? De modo algum. Nenhum ser humano conseguiria isso. Mas Deus consegue. Novamente, você deve isso ao sangue derramado de Jesus. Então levante-se, mesmo que você tenha cedido ao mesmo pecado muitas vezes. Recupere-se. É hora de se levantar. E levantar rapidamente. Quanto mais você chafurdar nisso, mais tempo você irá desperdiçar. Capítulo 4. Aprenda a viver sem culpa. Com frequência nos apegamos à culpa. Espera-se que nos sentimos culpados se não nos sentirmos culpados. Esse é um sofisma dominante atualmente nos Estados Unidos, uma nação corrida pela culpa. Entretanto, esse é um sofisma caído. As pessoas se apegam à culpa como quem se apega a um velho par de sapatos. Eles parecem horríveis, mas como já os usaram tanto tempo, eles simplesmente se sentem confortáveis com ele. Para o dono dos sapatos, a vida seria inimaginável sem eles. Você pode perguntar à minha esposa, e ela irá lhe responder que a única coisa do qual eu sou culpado é de não abrir mão de uma roupa cedo demais. Quando estou ministrando, sei que estou representando o Senhor e devo me vestir não apenas de uma forma agradável, mas também exemplar. Mas, quando estou em casa, eu uso o mesmo par de calças, a mesma camisa e o mesmo par de sapatos. Tenho camisas casuais e jeans em meu armário, que eu nunca visto porque uso exatamente as mesmas roupas, vezes seguidas quando estou em casa. Você simplesmente se sente confortável com algumas coisas. Você sabia que pode se sentir confortável com a culpa? Você pode se acostumar e ficar deprimido, tão acostumado que não conseguiria imaginar a vida sem isso. As pessoas a quem você serve, aquelas que você conduz, precisam que você viva uma vida como um homem e uma mulher de Deus, perdoado. Elas precisam que você demonstre sua habilidade de se recuperar e de se levantar de um salto, exercendo sua fé na ilimitada graça de Deus. Não somente uma paz dependendo disso, mas isso também afeta a paz das pessoas ao seu redor. O último capítulo do Evangelho de João traz um rico estudo da graça de Deus. Apenas neste livro do discípulo amado está a história da restauração de Pedro. É intrigante
que apenas João tenha achado interessante escrever sobre os detalhes dos passos seguidos por Jesus para a restauração de seu discípulo tão desonrado e desacreditado. A ascensão de Pedro entre os discípulos de Jesus foi rápida, comparando-se apenas à velocidade da sua queda. Depois de ir das palavras proféticas de Jesus acerca de sua vinda vindoura e impensável negação, Pedro caminhava com excessiva confiança exatamente para dentro da armadilha de Satanás. Em apenas algumas horas, Pedro nega o seu relacionamento com Cristo 3 vezes. Na última vez, a negação ainda é cheia de maldição, mesmo tendo de encarar o poderoso, porém compassivo olhar de seu Salvador. Você consegue imaginar isso? Onde encontramos Pedro depois da ressurreição de Jesus? Pedro estava tão sobrecarregado com culpa e condenação que ele volta rapidamente para sua prática antiga, aos negócios de pesca da família. Não é fácil imaginar um pecado mais vil e repulsivo que o pecado de Pedro. Ele havia experimentado a glória do Filho de Deus no Monte da Transfiguração, testemunhara o sofrimento de Cristo no jardim de Getsêmani. Vira em primeira mão o poder de Deus em ação através dos milagres poderosos no ministério terreno de Jesus. Com sua traição poderia ser perdoada? Em João capítulo 2, vemos quão maravilhoso e completo é o sangue de Jesus. O perdão não estava apenas disponível para Pedro, mas o próprio Jesus pessoalmente apareceu para demonstrar isso a ele. Mas Jesus não para na restauração da comunhão de Pedro. Ele faz Pedro saber que seu propósito para ele não mudou 1 milímetro. 3 vezes Jesus pediu uma declaração de amor de Pedro. Para cada declaração, Jesus o desafiava com um único pedido: apacenta minhas ovelhas. O pedido de Jesus falou da vitória completa que sua morte, sepultamento e ressurreição realizaram para cada pecador atormentado e líder destruído. As palavras de Jesus restauraram a esperança de Pedro por um ministério futuro e dissipou a reprovação pelo seu pecado impensado. Pedro recebeu essa graça e poucas semanas mais tarde ele estava pregando para uma igreja cheia do Espírito Santo e dizendo ao homem paralítico que levante e ande. Por que Jesus desceu? Ele desceu para nos fazer subir. Uma vez Pedro reivindicou essa verdade em sua vida. Ele saiu e pregou para os outros. Pedro se recuperou de um fracasso monumental. E por causa disso, Deus o usou poderosamente para promover o seu reino. Receba a graça de Deus. Existem 2 componentes para saltar de pé novamente. O primeiro, a graça de Deus. Não tem nada a ver com você. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo o que era necessário para cobrir uma queda, um pecado, um fracasso, um retrocesso ou qualquer que seja o caso, pode ser coberto pela graça, pelo sangue de Jesus. O segundo componente está em você. É a sua habilidade de receber a graça de Deus. Isso é algo que você tem que aprender a fazer porque, como eu disse, o estado caído da humanidade é tamanho que a culpa é algo natural para nós. Para receber a graça de Deus, você precisa se levantar e começar a seguir em frente. Você coloca a sua fé e a sua confiança na obra consumada de Jesus e no sangue que ele derramou. A sua utilidade para Deus depende de sua habilidade para saltar e se colocar de pé novamente. Vou repetir. A sua utilidade para Deus depende de sua habilidade para saltar e se colocar de pé novamente. Gosto de jogar tênis. Talvez por isso sei que as bolas de tênis são felpudas por fora, mas cheias de uma pressão por dentro. E é por isso que elas saltam. À medida que a bola de tênis é usada, a pressão interna se perde. Ela cai secando e, por fim, perde sua utilidade. Você determina se uma bola é nova,
fazendo quicar. Quando uma bola de tênis está seca, jogadores de tênis profissionais a jogam fora. Existe, entretanto, um dispositivo que pode pressurizá-las, fazendo-as saltar novamente. E esse é o plano de Deus para o seu povo. Ele tem meios para pressurizar pessoas que perderam a capacidade de saltar. O que existe dentro de uma bola e o que faz ela saltar? Não do que é feito seu exterior. Bolas de borracha são muito densas e pressurizadas, com ampla energia cinética, sendo isso o que as faz saltar. Quando você recebe Jesus, Ele coloca esse poder e essa energia dentro de você. Isso dará a você a pressão que você precisa para poder saltar para fora das adversidades. A atitude de não desistir. Precisamos aprender a saltar e nos colocar de pé novamente. Quando as pessoas vão à igreja, que prega a palavra e ouvem tudo o que Deus preparou para elas, de alguma maneira, elas desenvolvem uma mentalidade de que, se simplesmente disserem a coisa certa ou derem algum dinheiro, jamais terão qualquer problema. Ninguém nunca disse isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. O espírito da fé é o que lhe faz se reerguer. É a atitude de não desistir. Jesus desceu para fazê-lo subir. Ele faz isso colocando algo dentro de você. Ele o educa, ensina, pressuriza para que, quando a vida o golpear, você possa saltar e ficar de pé novamente. Você pode tirar uma importante lição de uma simples bola de borracha. Quanto mais forte ela é jogada para baixo, mais alto ela salta. A vida tem jogado você para baixo? Se sim, devolva a habilidade de saltar que há dentro de você. Salte e fique de pé. Não permita que a culpa, a condenação ou outras pessoas lhe tirem sua vitória, pois ela foi conquistada. Aprenda a saltar. Quando você está cheio como uma bola de borracha, você não pode parar de saltar. A lei natural diz que tudo o que sobe tem que descer, mas graças a Deus pelo sobrenatural, pois na dimensão do sobrenatural, tudo que desce tem que subir. É hora de parar, de choramingar, de ter pena de si mesmo. É hora de se reerguer por dentro e de se levantar por fora. É hora de reconhecer que Deus colocou algo dentro de você que o diabo não pode derrotar nem reprimir. A vida pode esmagá-lo, mas quando você aprender a saltar, você pode voltar com a determinação de que não pode ser derrotado. A Bíblia nos diz, nos livros de Provérbios, que um homem justo pode cair 7 vezes. Será que nós esquecemos disso? Um homem justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta novamente. Não importa quantas vezes você vai cair, desde que você tenha que levantar. Há mais do que tem um cair. Levantar é o saltar. Saltar é a voz que diz: eu não sou perfeito e nem tenho de ser, mas eu vou me levantar. Você não tem de saber tudo. As pessoas podem dizer: bem, você sabe, a maldição sem causa não vinga. É verdade. Existem razões para as coisas acontecerem. Uma dessas razões é a ignorância. Você simplesmente não sabe de tudo. A vida é cheia de fatos desconhecidos, mas só porque ela é cheia de incertezas, isso não lhe dá uma desculpa para desistir de viver. As pessoas têm a ideia equivocada de que, se elas derem seu melhor, tudo irá bem. A verdade é que tudo irá bem desde que você faça tudo o que é necessário para vencer e se dar bem. E para vencer, será necessário continuar se levantando com as lições que aprendeu de última vez que foi derrubado e colocá-las em prática. É hora de pararmos de ter pena de nós mesmos quando caímos, porque Deus não irá participar da nossa festa de autopiedade. Deus caminha junto com aquele que clama por Ele. Na verdade, Salmo 91, verso 15 diz: resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Deus dá uma festa depois do resgate.
Capítulo 5. Aguente até o fim. Provérbios capítulo 28, versículo 20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Se você vai ser cumulado, significa que terá de aprender a acumular. Você já ouviu um lutador de MMA dizer após uma derrota: se eu tivesse recuado só mais 10 segundos, teria vencido. Ou, se eu tivesse me agachado uns 25 segundos a mais, eu teria vencido aquela luta. Não! O que você ouve falar é que eles tivessem se levantado, acumulado forças, resistido um pouco mais na luta, eles teriam vencido. Saltar tem tudo a ver com perseverança e acúmulo de força até a vitória. Winston Churchill fez a seguinte declaração: eu estou certo disso, de que você tem apenas de perseverar para conquistar. Você tem apenas de perseverar para conquistar. É tudo o que é necessário para vencer. Recusa-se a desistir e a abandonar. Quando você fizer isso, estará erguendo-se e se movendo adiante, saltando e ficando de pé. É seu nível de perseverança que determina até que ponto você vai. Eu vou repetir. É seu nível de perseverança que determina até que ponto você vai. A vida é uma corrida e é a perseverança que o leva até o fim. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você conhece a história da tartaruga e da lebre? Não importa quantas vezes você lê a história, a tartaruga sempre vence. Ela perseverou até o fim. Existem momentos em que nos sentimos cansados e temos pensamentos de desistência. Todos passam por isso. Há momentos em que você se sente derrubado e simplesmente não sabe se poderá se levantar. Mas você pode. Recuse-se a render a dificuldade e lembre-se de que está do outro lado disso. Está a alegria. No capítulo 12 de Hebreus, verso 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. A alegria que Jesus estava antecipando estava ligada ao seu último salto. Ser ressuscitado dentre os mortos e abrir um caminho para que você e eu fôssemos ressuscitados com ele. A alegria é de grande valor. Você não pode fixar um preço para ela. No livro de Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 3, diz: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Pensamentos de desistência acometem a todos. Até mesmo Jesus teve de lidar com eles quando orou no jardim do Getsêmani. Assim como Jesus, devemos nos recusar a ceder a esses pensamentos, porque sabemos o que está do outro lado, a alegria. Os únicos erros e fracassos com os quais eu posso aprender são aqueles dos quais eu me ergui. Vou repetir. Os únicos erros e fracassos com os quais eu posso aprender são aqueles dos quais eu me ergui. E o mesmo pode ser dito para você. Sucesso exige perseverança. Como saltar? Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 14 diz: mas uma coisa faço, erguendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses versículos dão instrução clara quanto ao que fazer com o passado, como se conduzir no presente e como planejar o futuro. Devemos esquecer, avançar e prosseguir. Portanto, esquecer o passado. Esqueça o ontem, quaisquer que tenham sido as lições que você aprendeu. Conserve-as, aplique-as, mas não permita que isso o aprisione. Não permita que um divórcio o impeça de saltar. Não permita que uma falência o impeça de saltar. Erga-se e esqueça isso. Não permita que um fracasso como pai o impeça de erguer. Desfrute sua vida. Esqueça o que foi e desfrute o que é. O que você faz com o ontem? Eu pergunto, se você vai saltar, terá de esquecê-lo.
Vive e desfrute o hoje. Recomeça. Ou melhor, reconheça que o hoje é uma nova oportunidade de ver a mão de Deus operando. Prossiga através dos desafios que o hoje traz, mantendo-se focado no que Deus está fazendo, momento a momento. Você vive no hoje. Você não pode viver no ontem. É passado. Você não pode viver no amanhã porque ainda não chegou. Portanto, desfrute sua jornada hoje. Muitas pessoas adiam os prazeres da vida até que tenham chegado lá. Eu costumava não saber desfrutar o momento. Eu era agitado e ambicioso, sempre pensando que tinha de chegar em algum lugar até que eu chegasse lá. Eu não poderia descansar. Nunca soube o que era férias. Saí de férias algumas vezes, mas não era comum, portanto não estava acostumada a fazer isso. Minha esposa, por outro lado, vinha de uma família que saía de férias regularmente. Por causa disso, ela estava sempre pegando no pé para sairmos em um tempo de descanso. O fato é que eu me sentia culpado por não fazer nada. Sentia-me culpado por descansar. Se não tivesse realizando alguma coisa, sentia-me desperdiçando tempo. Minha esposa me vencia e de tempos em tempos saímos de férias. No entanto, este era o meu pensamento durante aqueles dias. Não podemos relaxar enquanto não chegarmos lá. Se fôssemos à praia, durante um fim de semana de 3 dias, tudo começava com todos indo ao banheiro antes de entrarmos no carro. E então eu dirigia loucamente para chegar à estrada. No percurso fora da cidade, eu agia como se não houvesse nada para ver, já que tínhamos de chegar à praia. Se alguém tivesse de usar o banheiro, então seria um péssimo dia para todos. Eu garantiria isso. Se fôssemos fazer alguma refeição, comíamos no carro ao longo do caminho. Se passássemos por um drive-thru, eu fazia o pedido de acordo com o meu gosto. 4 hambúrgueres, 4 fritas, 4 refrigerantes. Calem-se, comam e não derrubem nada. Quando chegássemos à praia, aí então eu considerava que estávamos de férias. Era o meu jeito. Livre para viver o hoje. A primeira vez que fui ao Havaí, fiquei por 10 dias. Minha esposa e eu creio em Deus para essa viagem. No início eu pensei, para que eu preciso de 10 dias de férias? O Havaí é uma ilha. Posso alugar um carro e dirigir por ela numa questão de horas. O que eu vou fazer depois? Já terei visto toda a ilha, estando em todos os lugares que há para ir. Pode parecer engraçado, mas esse era o meu pensamento. Naquele momento da minha vida, eu me perguntava como Deus iria se virar sem mim por 10 dias e como eu iria fazer para não enlouquecer. Depois que cheguei lá, determinei que iria aproveitar a viagem porque eu sabia que isso significava alguma coisa para minha esposa. Estávamos hospedados em um hotel, mas eu reclamava o tempo todo. Não tanto para ela, mas de forma geral. Eu me peguei olhando para uma famosa praia havaiana e pensando comigo mesmo. Essa praia não é lá grande coisa. A Flórida tem praias muito melhores do que essa. Isso é patético. Além disso, é cheia de pedras. Na Flórida não é assim. Mas o Senhor continuou a ministrar para que eu relaxasse. Para ser honesto, me senti como um gato encaixotado nos primeiros 3 dias. Mas depois do 3º dia, eu comecei a relaxar e me soltar. Lá pelo 8º dia, quando já avistava o 10º dia, sabendo que seria o último, eu estava tão relaxado e descontraído que pensei, por que não ficarmos 3 semanas? Depois então, não tenho tido problemas em curtir o hoje. Não adio o meu prazer até chegar ao destino. Muitas pessoas estão esperando chegar lá, onde quer que seja o lá, para relaxar e curtir a vida. Aprenda a viver o momento e curtir o hoje. Existem oportunidades vindo em sua direção e passando por você o tempo todo. Aprenda a abrir os olhos, olhar em volta e ter prazer na vida e no hoje. Hoje é um dia que você não terá novamente. Seus filhos irão crescer mais rápido do que você imagina. Sua vida vai embora mais rápido do que você imagina. Você chegará ao ponto de dizer o que
Os mais velhos dizem sempre: nossa, como passa rápido. Você vai chegar lá e vai ser mais rápido do que você imagina. Não desperdice sua vida. Olhe para o amanhã. No que diz respeito ao amanhã, você segue nessa direção. Você olha para o amanhã porque ele será melhor e sua visão irá se realizar enquanto você continua saltando. Abacuque capítulo 2, verso 3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não se apresse para o fim. Ou melhor, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não se apresse para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Você vai precisar saltar para ver sua visão se cumprir. Pode haver tempos em que você parecerá que isso jamais acontecerá, mas você deve se manter focado no que está diante e olhar para o amanhã. Houve tempos em que senti como se estivesse afundando e que jamais veria a luz do dia novamente. Era necessário que eu me sentia. Mas não foi o que eu fiz. O que eu fiz foi continuar olhando para o amanhã. É um ato de fé esquecer o que aconteceu no passado. Foi um ato de fé aproveitar o dia de hoje. E será um ato de fé seguir na direção do amanhã. Mas por que eu agi? Experimentei a capacidade de saltar que Jesus colocou dentro de mim. Eu sei que se você seguir esses mesmos passos, esquecer o passado, desfrutar o presente e olhar para o amanhã, então não importa a situação, a capacidade de saltar do chão e se colocar de pé que Jesus colocou dentro de você fará com que se levante de onde está agora mesmo. Muitos olham para as pessoas bem-sucedidas, desejando ser tão bem-sucedidas quanto elas. O que elas não conseguem enxergar são todos os obstáculos que essas pessoas ultrapassaram antes de chegarem ao sucesso. Conheço um executivo que é muito procurado pelas pessoas por causa de sua sabedoria. Ele foi um visionário e se tornou muito rico, ficou famoso por adquirir uma companhia falida, transformá-la em um negócio de sucesso. Mudou 8 negócios fracassados e os transformou em companhias extremamente produtivas e rentáveis. Todos queriam ouvir como ele fez aquilo. Ele comentava, entretanto, que as pessoas não queriam ouvir sobre as 40 tentativas que não foram muito bem-sucedidas. Pense nisso. A despeito das 40 tentativas e fracassos em uma carreira, ele se recusou a desistir. Foi sua capacidade de se reerguer que fez ele um sucesso. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será acumulado de bênção. Muitas pessoas bem-sucedidas vencem porque elas foram fiéis em se reerguer depois de sofrerem uma perda ou uma queda. Se você quer ser bem-sucedido, então reconheça que o que você faz quando está em uma condição de queda irá determinar o resultado de seu sucesso. Vou repetir. Se você quer ser bem-sucedido, então reconheça o que você faz quando está em uma condição de queda. Isso irá determinar o resultado de seu sucesso. Tudo o que você precisa para se levantar está dentro de você. Portanto, seja fiel para se levantar e você irá experimentar a abundância prometida para o homem fiel. Lembre-se, quanto mais dura a queda, mais alto o salto. Quando você joga uma bola de borracha no chão, às vezes ela pode se afastar de você e saltar mais longe do que você havia previsto. Assim nós também. Nunca pare de saltar. Quanto mais você for abatido, mais alto você deve voar.
Pare de choramingar e de sentir pena de si mesmo. Pare de desejar que isso jamais tivesse acontecido. Salte, levante-se, erga-se, fique de pé, enfrente os homens, enfrente o diabo, enfrente as circunstâncias e diga: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou abandonar, eu estou me recuperando, eu vou me levantar curado, eu vou me levantar próspero. Jesus foi exaltado para que eu fosse exaltado. Agora salte. O teste do sucesso não é o que você faz quando está no topo. Sucesso é o impulso com que você salta depois que bateu no chão. General George Patton. Salte. Frases inspiradoras. Não tema os erros. Você conhecerá o fracasso. Continue a avançar. Benjamin Franklin, líder da Revolução Americana e cientista conhecido por sua experiência com a eletricidade. Um especialista é um homem que conheceu todos os erros que se pode cometer em uma área bem específica. Niels Bohr, ganhador do Prêmio Nobel de Física por seus estudos sobre a estrutura dos átomos. Eu irei, não importa onde, contanto que seja para frente. David Livingstone, missionário britânico, famoso por ser um dos primeiros exploradores da África. De vez em quando é bom darmos uma pausa na nossa busca pela felicidade e sermos felizes. Guillaume Apollinaire, escritor e crítico da arte francesa. Às vezes encaramos por tanto tempo uma porta que está fechada que buscamos tarde demais aquela que está aberta. Alexander Graham Bell, cientista considerado o inventor do telefone. É sábio lembrar que nem o sucesso nem o fracasso são definitivos. Roger Babson, teórico econômico. Jamais confunda uma única derrota com uma derrota final. F. Scott Fitzgerald, escritor norte-americano. Ninguém pode voltar a iniciar um novo começo, mas todos nós podemos começar hoje a fazer um novo fim. Maria Hobson, primeira mulher presidente da Irlanda, alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos. Ter sucesso é ser medido não pela posição que alcançou na vida, mas pelos obstáculos que superou. Booker T. Washington, escritor e educador afro-americano. Eu não conheço a chave para o sucesso, mas a chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Bill Cosby, comediante norte-americano. Derrota jamais deveria ser uma fonte de desencorajamento, mas um estímulo revigorado. Robert Soult, escritor e pregador anglicano. Olhe para o futuro, pois é lá que você vai passar o resto de sua vida. George Burns, autor e comediante americano. Meu passado é algo pelo que eu passei. Não é quem eu sou. E isso ajudou a me moldar, mas não é quem eu sou. Scarlett Coop, escritora norte-americana. Sucesso consiste em ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Winston Churchill, estadista britânico, primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. O teste do sucesso não é o que você faz quando está no topo. Sucesso é o impulso com que você salta depois que bateu no chão. General George Patton, general do Terceiro Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A maior cilada de sua vida não é o sucesso, popularidade ou poder, mas a autorrejeição. Henry Nouwen, teólogo norte-americano. Sucesso parece estar ligado à ação. Pessoas prósperas continuam se movendo. Elas cometem erros, mas não desistem. Conrad Hilton, empresário norte-americano e fundador da rede de hotéis Hilton. O sucesso nunca é definitivo.
o fracasso nunca é fatal. Conrad Hilton.